Puxa, mas por que tal argumento parece ser tão bom, é passivo de críticas, né? Parece tão bom, né? É assim mesmo. A nossa razão tem limites. E parece sempre carregar consigo suas possíveis falhas. Preste atenção nisso. Veja algo em relação a isso dito por Pascal, filósofo Pascal, Blaise Pascal. Ele disse o seguinte: o último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Portanto, vá com cuidado. Mas, no caso do nosso argumento, então, onde estão as possíveis falhas? Antes de dizer, né, as possíveis falhas, recordemos sobre o que significa um argumento ser bom. Afinal, quando é que um argumento é bom? Bom, um argumento é algo que parte de premissas na direção de uma conclusão. E um argumento desse é bom, né? Um bom argumento é aquele em que há boas razões para que as premissas sejam verdadeiras. E além disso, essas premissas apresentam boas razões para acreditar na veracidade da conclusão. Então, tendo isso em mente, né, sempre pensando nisso, a primeira crítica ao argumento é que as premissas não são necessariamente verdadeiras. Não são necessariamente verdadeiras. Não se pode dizer, por exemplo, que necessariamente tudo precisa ter uma causa. E que, além disso, o universo teve um começo. Claro, cara. Cuidado com a arrogância de ficar imaginando essas coisas e achando que isso é verdade. Nesse caso, muita gente vai dizer o seguinte: puxa, mas a física nos mostra que tudo no universo tem uma causa. O mais importante ainda, que esse universo que vemos à nossa frente teve uma causa primeira, o Big Bang. Cuidado. Quando falamos assim, os lobos mordem nossos calcanhares, e com mordidas, eu diria, doloridas. Isso porque a física não estabelece verdades definitivas. Ela apenas estabelece verdades condicionadas ou relativas às premissas da própria teoria. Podemos até dizer que a física é uma interminável busca pela verdade, mesmo sabendo que ela nunca será obtida com segurança plena. É claro que não vou ficar falando muita coisa sobre isso, né? Isso é filosofia da ciência. Isso demandaria estudar, por exemplo, a obra de Karl Popper. Popper nos diz exatamente o que é a física e quais são os seus limites. E conclui que a física apenas nos fornece declarações que até podem ser verdadeiras, mas que são falsificáveis. São passíveis de falsificação. Conclusão. Não é possível usar a física para estabelecer verdades definitivas. E nesse caso, não podemos usar a física para concluir a veracidade das premissas do argumento cosmológico. Ou seja, dizer, por exemplo, que tudo o que veio a existir possui uma causa. Cada coisa no universo possui uma causa. O universo veio a existir porque nem sempre existiu. Não posso usar a física para estabelecer a veracidade de coisas, de afirmações como essas.
Mas vamos em frente. Um outro problema com o argumento. Presta atenção, olhe bem, lembre bem daquelas premissas, né? Tudo necessariamente precisa ter causa. E além disso, não é possível recuar infinitamente uma série de causas. Pois assim, o universo nem poderia começar. Puxa. O argumento fala da impossibilidade de uma regressão infinita. Olha, isso é bem questionável, muito questionável. Em outras palavras, os lobos estão aí de novo, mordendo nossos calcanhares. Por quê? Porque estamos falando do infinito. E isso é realmente muito difícil de ser entendido. E sempre que falamos do infinito, dessa coisa aí, esse conceito infinito, vem mordida severa de algum lobo. O filósofo Heidegger, por exemplo, pensou de uma forma curiosa sobre a tal regressão ao infinito, né? Para ele, olhando para regressões ao infinito, surge o seu conceito de angústia. Angústia. Ele usa essa palavra, né? E uma palavra muito bem escolhida. Para ele, para Heidegger, a possibilidade da regressão ao infinito nos leva à angústia. Pois, dessa forma, eu diria que o mundo parece flutuar e não há, portanto, princípio fundamental físico. Não é possível chegar a algo como a partícula mais fundamental de todas, por exemplo. É tudo uma angústia, pois tudo é contingente. Pode ser ou não ser. Nesse caso, então, o mundo é contingente. Pode não ser. Não ser do jeito que imaginamos. Em outras palavras, nada é necessário. Nada tem em si uma resposta definitiva. Interessante, né? A conclusão dessas coisas todas, né? Observe que raciocinar não é fácil. É mesmo angustiante. Mas afinal, e aí, como resolver tal impasse, né? Olha, uma resposta seria a fé em Deus. A fé de que Deus é a causa originária de tudo. Aqui teríamos uma solução. Pense nisso. Ou continue raciocinando, andando pela planície. E nesse caso, por exemplo, voltando para esse nosso raciocínio sobre o infinito, observe o seguinte, olha só, vamos continuar andando pela planície e pensando nesse infinito. Puxa, podemos ter uma regressão ao infinito. E mesmo assim ter uma causa originária para essa sequência infinita de implicações de causa e efeito. Pô, cara, olha só que curioso. Presta atenção. Estou dizendo que poderíamos, né, ter uma regressão ao infinito com causa originária. Puxa, mas isso contradiz a premissa do argumento cosmológico. Mas como assim, né? Ter regressão ao infinito com causa originária. Continue assistindo os vídeos. Falaremos sobre isso.